Olá, paz do Senhor, eu sou a pregadora Tia Lu e você está aqui no nosso canal, aqui no YouTube, e também pode me seguir nas outras redes sociais, ok? Hoje tínhamos uma live às 16h30 falando sobre o luto infantil, como eu posso ajudar as crianças, mas devido aqui a uma dificuldade, né, na nossa internet, não foi possível colocar a live inteira, né, no ao vivo hoje lá no YouTube. Então vamos fazer editado mesmo. Espero que fique bom, tá? Bom, as crianças em luto expressam seus sentimentos muito mais por atitudes, comportamento, do que com as suas palavras, né? As crianças, elas não são como os adultos e têm mais facilidade de falar da sua dor, do seu sofrimento. As crianças, elas são mais retraídas. Então, um adulto que for tentar ajudar essas crianças, que está ali auxiliando, ele precisa ter muita paciência e observar as atitudes das crianças, tá? A criança, ela precisa conhecer, né, a realidade da morte, precisa confrontar a realidade que alguém que ela amava muito morreu e não estará mais presente fisicamente, mas sim em sua memória, tá? Um outro erro muito comum que as pessoas têm, por exemplo, alguém morreu, aí você não fala mais no nome daquela pessoa, não toca mais em assuntos que vai dizer sobre aquela pessoa, trazer lembranças, mesmo boas, né, que foi vivido junto com aquela pessoa. Este é um grande erro que os adultos têm cometido muito, porque as crianças, elas sentem a necessidade de lembrar daquela pessoa que ela amava, né? Porque até ontem ela estava convivendo com aquela pessoa, né? Ela sentia o cheiro, tocava, ouvia, e de repente a pessoa não está mais aqui entre nós fisicamente, e elas começam a questionar o propósito da vida e até mesmo da vida delas, tá bom? Assim como qualquer adulto, a criança também precisa sentir a dor da perda. E muitas pessoas acabam cometendo, elas tentam encorajar as crianças a falar dos seus sentimentos dolorosos. Não, você deve falar do seu próprio sentimento, usar você mesmo, o seu sentimento, como um exemplo, para que as crianças assimilam lá o que elas realmente estão sentindo, tá? Então, se você estiver triste, expresse a sua tristeza na presença daquela criança. A maioria comete o erro de tentar tirar da memória da criança as lembranças. Se você tiver alguma lembrança ou a criança mencionar alguma lembrança, deixa a criança falar, lembra, sorria, né? Fala, olha que momento bom que vivemos, que lições tiramos daquele dia, né? Então, é importante sempre estar deixando que a criança, ela vai mostrando os sinais, aquilo que realmente ela está precisando de apoio naquele momento, tá bom? Uma lição que eu gosto muito, tem bastante livro aqui hoje na minha mesa, e eu separei uma lição, que é a lição sobre Jó. Quando eu tinha 15 anos, na verdade, quando eu tinha 10 anos, meu pai sofreu um acidente. E aos 15 anos, ele faleceu. E foi muito difícil para mim, mesmo eu sendo criada na igreja, ouvindo sempre a palavra de Deus, Deus sempre mostrando em sinais que ele ia recolher. Para mim, foi muito difícil lidar com a perda do meu pai. Eu demorei muito tempo para poder começar a me curar daquela perda. Depois de uns 6 anos, eu tive a perda do meu único irmão. Então, foi muito mais difícil ainda, né? Meu irmão era 2 anos mais velho do que eu. E eu treinei muito esse vídeo ontem para não chorar hoje aqui. Porque às vezes tem dia que a gente, né, fica mais emotiva, e quando a gente toca em algum determinado assunto, ainda que faz já muito tempo, chega a ser doloroso, né? Não dor hoje como eu tinha antigamente. A dor que eu sinto hoje é uma dor de saudade. A saudade, ela é uma coisa eterna, né? Que a gente precisa aprender a viver todos os dias com ela. Então, quando meu irmão faleceu, né, e eu enterrei ele, eu fiquei sozinha e eu li o livro de Jó. E quando eu li o livro de Jó,
Eu questionei Deus, eu falei para ele, eu falei assim, olha Deus, se o Senhor realmente existe, restitui a minha casa, né? Eu não quero bens materiais, nada disso não, mas eu quero ter uma família, eu quero ter alguém para falar que é meu novamente, né? Eu tinha meu pai, tinha meu irmão, a minha mãe e eu em casa, agora só eu e minha mãe. Então eu já tô com 21 anos, eu quero ter marido abençoado, filhos abençoados. E Deus, ele realmente me abençoou. Ai, tão bom, né? Ter família. Família é um presente de Deus. Mas quando meu pai faleceu e eu tinha 15 anos, eu não tinha maturidade também espiritual. E eu me lembro que depois do velório, quando eu cheguei na minha casa, tinha muitos amigos ali conversando comigo. E passou alguns dias, esses mesmos amigos, eles sempre se reuniam ali no final do dia. E eu fui em uma dessas reuniões, né, que a gente ficava brincando na rua, e eles falaram assim, mas você aqui, você tinha que estar na igreja. Você sempre, esse horário, esses dias, você estava na igreja. Por que você está aqui? E eu me lembro que eu disse que Deus havia me abandonado, né? E eu sentia como se Deus tivesse dado as costas para mim. Porque eu não tinha maturidade espiritual, ainda sendo criada dentro da igreja, tá? Eu só tinha 15 anos, por isso eu confrontava tanto Deus. Mas ao longo da vida, nós vamos aprendendo e vamos adquirindo maturidade. Por isso, é muito importante que a criança, mesmo que não esteja vivendo um momento de perda, ela seja preparada, né? Porque a morte, ela chega de repente. As pessoas, né, não recebem um telegrama, uma carta de aviso. Não é assim, né? Mesmo a pessoa doente, meu pai ficou 5 anos. Eu não sabia qual seria o dia que Deus iria recolher, né? Eu sabia que a situação era para essa, mas eu não sabia o dia. Então, eu sempre tinha aquela esperança, né? Mas lendo o livro de Jó, a vida de Jó virou de cabeça para baixo. Primeiro, ele perdeu todos os seus bens. Segundo, ele perdeu os seus filhos. Terceiro, ele perdeu a sua saúde. Tudo isso aconteceu muito rápido, sem que ele esperasse. Em total desespero, Jó disse: minha vida só me dá desgosto. Ele descreveu a si mesmo como dominado pela vergonha e mergulhado na aflição. Em Jó, no capítulo 10, no versículo 1 e no versículo 15, isso daqui é a nova versão internacional, tá? Aí diz assim: mas mesmo nessa situação, Jó se recusou a se voltar contra o seu Criador. Em Jó, capítulo 2, no versículo 10, as mudanças na sua vida não o tornaram uma pessoa diferente. Por isso, Jó é um exemplo de perseverança para nós. Quando você passa por esse tipo de situação, de dificuldades, talvez também ache que a sua vida só lhe dá desgosto. Assim, ainda, como Jó, você pode continuar sendo o mesmo tipo de pessoa, apesar das mudanças na vida, e não permitir que as suas dificuldades afetem a sua decisão de servir a Deus. Tiago escreveu: eis que proclamamos felizes os que perseveram. Ouvistes falar da perseverança de Jó? E vistes o resultado que Deus deu? Que Deus é muito terno em afeição e é misericordioso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Ele se importava com Jó e ele se importa com você, né? Então, Deus, ele cuidou de Jó, né? Ele não deixou Jó desamparado, né? Ele estava vendo todo o sofrimento de Jó, mas Deus, ele era com ele. E é desta maneira que as crianças precisam entender que o nosso Deus, ele também, todo momento, não importa o momento em que vocês estão vivendo, as dificuldades ou as perdas, Deus, ele é fiel, né? E ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo. Através de Jesus, quando o aceitamos, reconhecendo ele como nosso único e suficiente Salvador, nós temos a garantia da vida eterna, né? Então, eu me alegro hoje eu estou curada,
né, dessa dor, não falo da saudade, né? Que a saudade sempre fica. Peraí. Mas eu estou curada porque hoje eu consigo falar com as outras pessoas que estão vivendo coisas que eu já vivi, né? Eu sei que não nada traz a pessoa de volta, mas nada é melhor do que um dia após o outro. Nós estamos aqui para aprender, para nos melhorar como pessoas, aprender a ser filhos de Deus, né? Reconhecer que somos pecadores. Então, tudo na vida há sim um propósito. E nós precisamos identificar o propósito de Deus também na nossa vida. Eu me lembro uma vez que uma pessoa me perguntou por que eu sorria tanto. Nossa, mas você passou por tanta coisa na vida e você ainda vive sorrindo. E eu também não tinha muita maturidade naquela época e eu não respondi a pessoa, porque eu nem tinha o que responder. Hoje eu sei por que eu vivo sorrindo. É a presença de Deus, né? Quando você tem a presença de Deus, você começa a entender melhor a situação vivida, né? Que você passou, que às vezes não foi boa, mas que serve para você ajudar outras pessoas, tá bom? Então, falar do luto infantil ou trazer esse tema para dentro, né, do seu ministério, lá junto com as crianças, ensinar ela, é preparar elas para coisas que acontecem na nossa vida. Eu me lembro que quando eu fiz pedagogia, eu tive vários professores excelentes, mas um que me chamava muita atenção, porque era um homem muito sábio, de psicologia, e ele falou uma vez que tem pessoas que levam anos para sair do luto, né? Pessoas que perderam seu filho, ou filho que perdeu seus pais, e passam 20, 30, 40 anos dentro do estado de luto, ou nunca saem desse estágio, né? Vive um luto constante. E as outras pessoas não conseguem entender isso. Por que que elas vivem esse luto constante? Porque elas não foram preparadas para estes momentos. Então, nós precisamos trazer mais, né, sobre Jó, como exemplo de uma vida que mesmo ele perdendo seus bens, perdendo seus filhos, perdendo sua saúde, ele não virou as costas para Deus, né? Ele continuou servindo a Deus da mesma maneira. Então, nós precisamos preparar sempre as crianças para todos os momentos possíveis da vida, tá bom? Que Deus te abençoe.